Bom, agora a gente fala da indicação do presidente Lula para a vaga no Supremo do advogado-geral da União, Jorge Messias. A nomeação ainda depende da sabatina e também aprovação no Senado. Até agora, 5 ministros do Supremo se manifestaram publicamente em apoio a Jorge Messias. Na Rede X, André Mendonça escreveu: Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. Gilmar Mendes parabenizou o indicado. Demonstrou notável espírito público e defesa firme da democracia. Luiz Fux afirmou o seguinte: o doutor Messias é um homem de bem e do bem, uma notável aquisição para o STF. Dias Toffoli disse: o Senado saberá analisar seus múltiplos atributos, será muito bem-vindo ao STF. Cristiano Zanin completou: trajetória irretocável, notório saber jurídico e reputação ilibada, Ana. Por enquanto, fizemos uma zapeada aí nas redes sociais. 5 ministros se manifestaram sobre essa indicação do presidente Lula. A gente sabe que esse nome estava sendo ventilado já há algum tempo, mas havia uma torcida ali, inclusive de alguns ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, para a indicação de Rodrigo Pacheco, com as bênçãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas não deu certo. A informação de bastidor que nós temos é que Davi Alcolumbre está irritadíssimo, muito incomodado com essa indicação do presidente Lula, já está acionando alguns colegas aí, senadores. Vamos ver como é que vai ser aí, né, essa sabatina lá na frente. Eu fico imaginando os bastidores disso tudo, porque nós sabemos, né? Eu até mencionei aqui para a pergunta do Augusto, quando a gente tenta explicar essas condutas do Supremo, as condutas de aliados que são indicados para o Supremo, de ex-advogados, de condenados e descondenados são indicados para o Supremo. A resposta que eu escuto é uma pergunta: mas e o Senado? A Casa Revisora, ou aquele que vai chancelar, que vai colocar os indicados na Suprema Corte, o que eles fazem? E a resposta é nada. É um chá das 5, você não pode cobrar uma posição mais enfática deles, porque eles começam a mandar e-mails para as pessoas, porque vocês estão cobrando o nosso posicionamento. E a gente sabe muito bem que hoje quem comanda o Brasil não é o Congresso, não é o Legislativo, não é o Executivo, é o Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer nome ali é importante. O Messias é mais um do sistema, é o office boy de luxo do lulopetismo, é o office boy de luxo desse conluio todo executivo PT, STF / TSE. Então vai ser mais um peão ali, simplesmente obedecendo às ordens do velho sistema. Então, como é que fica? A questão não é apenas o nome, se o Alcolumbre gostou ou se ele não gostou, é o que se o Senado vai mostrar uma independência de sabatinar quem quer que seja, mas sabatinar de verdade. Outro ponto que é difícil, vai ser difícil explicar aqui, são essas declarações todas desses ministros em relação a um indicado. Se aqui nos Estados Unidos há um indicado para a sabatina do Senado para a Suprema Corte, nenhum juiz da Suprema Corte se manifesta. Absolutamente jamais ninguém se manifestaria. Se o nome passasse pelo Senado, aí sim, todos eles, né, tomariam o caminho da diplomacia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mas antes da sabatina, já mostrando esse corporativismo todo, é vergonhoso. Pois é, a gente trouxe aqui, Alexandre, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está bastante irritado com essa indicação, teria reagido. Até logo depois da indicação, o Alcolumbre chegou a colocar em pauta um projeto que regulamenta a aposentadoria de agentes comunitários de saúde e também endemias.
Segundo a Confederação Nacional de Municípios, o custo dessa medida pode chegar a mais de 20 bilhões de reais para as prefeituras. E aí, claro, nos bastidores, esse gesto foi lido como uma reação direta à indicação de Lula de Jorge Messias à vaga no Supremo e ter escanteado ali Rodrigo Pacheco, o nome defendido por Davi Alcolumbre. Bom, em primeiro lugar, eu recomendaria ao Alcolumbre escrever 100 vezes no quadro negro o artigo 37, que diz que na administração pública obedece os princípios de impessoalidade, né? Bom, ele tem lá as preferências dele, o Pacheco sabe que não vai ser eleito para nada em Minas Gerais, se for candidato a governador ele fica em último lugar, né, e pediu para o Alcolumbre deve ter alguma ligação com ele. Mas eu ouvi aí... Eu tenho visto nos jornais, né, todo mundo falando nas qualidades do indicado. Ele é evangélico e dá confiança de Lula. E tem 45 anos. Essa qualidade confere com a Constituição. Ele está entre 35 no mínimo e 75 no máximo de idade. É a exigência do artigo 101. Mas, ouvindo aí os 5 ministros, as qualidades que os 5 ministros levantam, 4 são qualidades que não estão previstas na Constituição, né? Que ele é bonzinho, ele é ótimo, isso e aquilo. O único que falou em notável saber jurídico foi o ministro Zanin, né? E reputação ilibada. Só isso é exigido. E mais a idade mínima, né? A idade dentro de um máximo e de um mínimo. Agora, eu pergunto o seguinte para o ministro Zanin, ele teria aprendido alguma coisa de direito em algum tratado, em alguma publicação de Jorge Messias, né, que é funcionário público de carreira da Procuradoria da Fazenda, né? Não conheço, eu vejo, quando ele fala de improviso, né? Concordância, regência, tempo verbal, essas coisas parece que se atrapalham um pouquinho. Mas, enfim, notável saber jurídico não é um saber jurídico acima da média. É um saber jurídico muito acima daqueles que estão acima da média. Por exemplo, Ives Gandra Martins, ponto, né? Por exemplo, Moreira Alves, né? Isso é notável saber jurídico, que faz um Supremo ser respeitado, acatado, né? Ser o intérprete da aplicação de leis em função da Constituição, porque o Supremo é um tribunal constitucional, não é um tribunal penal, criminal, primeira instância, segunda instância, pequenas causas, não é, né? É um tribunal lá em cima que precisa ser honrado por nomeação de gente que tenha notável saber jurídico. Isso é o que mais me preocupa, né? Porque uma pessoa com notável saber jurídico vai e dá o voto, como é o caso de Luiz Fux, e, mesmo sem querer, humilha os demais, porque mostra de modo cristalino onde está o direito e onde estão os desvios do Estado democrático de direito. Então, essa é a minha preocupação. Agora, estamos falando de Senado, a Ana tem toda a razão de estar preocupada com o Senado. Tem gente que acha que, por causa do Alcolumbre, ele não chega aos 41 votos necessários, que é um pouquinho mais da metade de 81 senadores, né? Mas eu acho mais importante a sabatina. Será que tem alguém lá na Comissão de Constituição e Justiça capaz de descobrir que ele tem notável saber jurídico? Me preocupa isso. Pois é, a gente está trazendo aqui os ministros que já parabenizaram Jorge Messias pela indicação, antes mesmo da confirmação pelo Senado Federal. E hoje, Augusto Pioto, o ministro do Supremo, André Mendonça, se encontrou com Jorge Messias. A gente tem algumas imagens aí. Eles estavam num culto na Assembleia de Deus aqui no bairro do Brás, em São Paulo. Se encontraram, então, os dois para esse culto aqui na cidade. Os dois são evangélicos, tem aí os dois abraçados, então, Augusto, o indicado e o ministro André Mendonça. Pois é, mas a Constituição não fala nada sobre sobre a religião do indicado.
É isso, ele foi indicado porque ele é evangélico. Aí eles seguem a mesma religião e a mesma seita, sei lá, e por isso esse é o ponto de convergência. Eu imaginava que um indicado pelo Bolsonaro seria diferente do indicado pelo Lula. Mas não. E agora entra essa de terrivelmente... Né, depois do terrivelmente evangélico, veio terrivelmente... Evangélico de esquerda. Não dá para entender. Agora, vamos lá. O caso do Zanin. O caso do Zanin é especial. Né? Ele virou advogado do Lula porque ele é casado com a filha do Roberto Teixeira, que é o fundador da imobiliária Lula. Foi ele quem cedeu para o Lula um apartamento de graça, quando o Lula ainda estava começando lá na política. O primeiro apartamento de graça que ele teve em São Bernardo. Todos os outros foram cedidos, inclusive para os filhos do Lula, pelo Roberto Teixeira. O Roberto Teixeira é sogro do Zanin, tinha se casado com a filha dele. E o Zanin passou a defender o Lula de graça, porque o sogro bancava. Ele não tem outro cliente conhecido, ninguém conhece alguém que tenha sido defendido pelo Zanin, só o Lula. Defendeu com tanta animação que fez o Gilmar Mendes chorar. Sim. Emocionado com o esforço feito pelo Zanin. Vocês repararam que o Zanin até agora não falou mais de 5 frases. Eu não sei se ele sabe 10 frases, se o repertório dele chega a isso. Mas é um cara de um cliente só, que nunca escreveu coisa nenhuma, muito menos um livro, que virou, por ser sogro do amigo, por ser genro do amigo do Lula, que era o cara da imobiliária Lula, ele virou ministro do Supremo. É o Brasil. Diga, Piotr, para a gente fechar o assunto. Rapidamente, 2 pontos. O Lula, esperar isso do Lula seria impossível, mas ontem na declaração do indicado agora, o ministro, o advogado-geral da União, o Messias, em nenhum momento ele falou assim, vou guardar a Constituição. Não, eu vou ficar grato ao presidente. Sempre. É só isso. Ou seja, o Lula indicou o ministro dele, indicou o advogado dele e agora indicou o advogado-geral da União, que diz que vai ser fiel a ele. Quer dizer, que não, a frase era, vou guardar a Constituição, era só isso. E estafeta da Dilma, isso aí. Diz que ele seria o que eternamente grato, alguma coisa assim, grato por ter sido resgatado.